Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse fazendo sua inscrição, estivesse aí compartilhando as nossas mensagens e também não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação. Que Deus te abençoe, Deus te dê graça e mais essa palavra. Eu quero trazer uma palavra para você de compromisso. Estamos vivendo esse momento aí da igreja atual, que é uma igreja, às vezes nós vemos as pessoas tão envolvidas nos seus afazeres, no dia a dia da igreja, com programações, e isso é muito bom, mas estão deixando aquele compromisso com Cristo. Há uma diferença de eu ter um compromisso com a denominação, com a minha igreja, e eu ter um compromisso com Cristo, uma vida com Cristo. E eu queria estar tendo essa oportunidade, uma palavra sobre exortação à santidade. A Bíblia, ela sempre nos orienta acerca disso. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele sempre nos orientou acerca disso. Nós vemos na carta de Romanos, capítulo 12, ele fala que ele roga-vos, 12, versículo 2, que nós apresentemos a Deus um culto racional, né, em que nós não devemos conformar com as coisas desse mundo. Então nós vemos que Paulo ele sempre trabalhou nessa área de santificação, nessa área de renúncia do mundo, nessa área de vida com Deus. E eu queria estar meditando com os irmãos justamente em uma das cartas paulinas, diferenciada de todas as outras, irmãos. Vamos entender que essa carta, eu tenho ela como uma carta muito especial, que é a carta à igreja de Éfeso. A carta de Efésios, o capítulo 4, apenas o versículo 30, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao quais foram selados para o dia da redenção. Nós sabemos que nós somos um povo, irmãos, comprado por Cristo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Mas sabemos que a salvação, irmãos, ela é como se fosse aí um jardim que deve ser cultivada, deve ser tratada, conservada e vigiada dos predadores, das ervas daninhas. Então a salvação é algo que você tem que estar sempre atento, sempre agindo com prudência, com vigilância, para que essas ervas daninhas, para que as pragas não venham infestar essa nossa vida de santificação e infestar aí essa nossa, como eu disse, né, essa nossa, como se fosse uma horta, como se fosse um plantio, algo que nós plantávamos, que nós cultivássemos. Então que nós possamos aí vigiar nesse assunto. E essa carta de Paulo, igreja de Éfeso, ela é muito diferenciada, ela é muito especial, dela ser justamente diferente das outras. Essa carta de Efésios, irmãos, ela é incrível. Ela leva-nos às maiores alturas da posição cristã. Quando você começa a ler essa carta de Efésios, ela te coloca nas maiores alturas que um cristão pode chegar. É como bem se entende a epístola dos lugares celestiais. Ela é conhecida dessa maneira, no meio dos grandes teólogos, como a epístola dos lugares celestiais. Cristo está sentado ali e nós estamos sentados com Ele. Nós olhamos para a carta de Efésios, nós vemos, irmãos, um Cristo assentado nos lugares celestiais e Ele nos coloca num nível a estar assentados com Ele naquela posição celestial, naquela posição de excelência. E esse texto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma diferente para a igreja de Éfeso. Não entristeceu o Espírito Santo de Deus. Nós olhamos para a nossa posição atual do nosso cristianismo,
de nossas igrejas nessa era de autotecnologia, onde nós temos aí os jovens e pessoas autodidatas, inteligentíssimas. E nós vemos, irmãos, será que com todo esse, vamos colocar assim, essa parafernália que nós temos espiritual, esse poder de Deus que Ele é delegado a nós, essa inteligência que Deus tem nos concedido, será que nós temos alegrado o coração do Espírito Santo? Será que com as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas palavras, até com as nossas programações nos nossos ministérios, será que isso tem alegrado o coração do Espírito Santo? E eu queria estar meditando com os irmãos nesse assunto, sobre essa exortação à santidade. Precisamente, irmãos, como Israel precisava tomar posse praticamente daquilo que lhe pertencia pelo dom de Deus, assim nós, irmãos, devemos tomarmos posse daquilo que é nosso nos lugares celestiais. Isso é importante nós entendermos, você como cristão, você como uma serva de Deus entender isso. Assim como Israel precisava tomar posse dos dons que Deus havia lhe dado no passado, nós hoje, nesse tempo presente, nós precisamos, irmãos, devemos tomar posse daquilo que é nosso nos lugares celestiais. Nós vemos, irmãos, hoje uma vigilância, não que isso esteja errado, mas quero colocar isso nessa posição. Nós vemos hoje pessoas, irmãos, elas lutam para alcançar uma promessa, se preparam para alcançar uma promessa, vigiam para alcançar uma promessa, enquanto nós vemos que as pessoas não lutam para tomar posse daquilo que é dele nos lugares. Quando se fala daquilo que é dele nos lugares celestiais, que é nosso nos lugares celestiais, não é uma promessa de um carro novo, de uma casa nova, não é uma promessa de prosperidade, não é uma promessa que vai ser cumprida, quem sabe para que a pessoa ela possa viver de um ministério, mas aqui é tomar posse daquilo que é seu nas regiões celestiais. Santidade, vida com Deus, vida com o Espírito Santo, sensibilidade à voz do Espírito Santo, tudo que vem das regiões celestiais, de santidade, de perseverança, tudo isso. Aqui não fala de coisa terrena, irmãos. Que nas coisas nas celestiais não existe coisas terrenas. A carta de Efésios ela trata de coisas espirituais, de coisas celestiais. Ela não fala de coisas terrenas. Então precisamos entender que essa palavra fala de uma exortação a uma vida de santidade. Buscar as coisas que são celestiais, que vêm do reino, que vêm da glória do coração de Deus. E esse texto ele fala de uma coisa interessante, que nós devemos viver como filhos da luz. Nós vemos, irmãos, que no livro de Mateus, ele fala que se os nossos olhos forem simples, forem luz, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo terá trevas. Então temos que cuidar da entrada da nossa alma, a entrada do que é os nossos olhos, aquilo que nós vemos, o que nós desejamos, o que nós praticamos, vida de santidade, coisas celestiais. Apóstolo Paulo fala que a nossa fé ela não é por vista. Nossa fé não é por vista, irmãos. Nós vivemos por aquilo que nós aguardamos no Senhor. É uma fé que vem de uma fé espiritual. Então, viver como filho da luz, a carta de Efésios ela não trata do aspecto terrestre. Já falei isso. Essa carta aos Efésios, ela não trata de coisas terrestres. Por assim dizer, da nossa posição, como se apresenta em Romanos, Gálatas. Você lê Romanos, você vê ali que ele trata do nosso corpo terrestre,
que chega ao ponto de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nos poderá separar do amor de Cristo? Aí apresenta aquela relação de coisas terrenas que podem nos afastar. A carta de Gálatas trata de uma maneira íntima com eles. Ele inicia dizendo na carta de Gálatas capítulo 1, me admiro muito que vós estáis voltando às práticas do passado, coisas do mundo, coisas terrenas. Você vê Gálatas capítulo 5, fala das coisas terrenas, das coisas carnais, aquilo que era do velho homem, em que o homem precisa deixar aquilo. Então, que Romanos e Gálatas trata de coisas terrenas, do homem terreno. Mas nós vemos essa carta de Efésios, ela é especial por isso. Ela trata de coisas celestiais, daquele que vai reinar na glória, aquele que vai reinar eternamente com Cristo. Aquele homem transformado, aquela mulher transformada em Cristo Jesus. Então nós não lemos nem mortos ao pecado, nem à lei, nem crucificado ao mundo. Aqui somos gerados, criados em Cristo Jesus, nessa carta de Efésios. Eu gosto dela por essa forma que ela nos conduz, que ela nos coloca em Cristo. Que nós somos, irmãos, criados, gerados em Cristo Jesus, vivificados nele, elevados e sentados com ele nos lugares celestiais. Olha a forma que essa carta nos coloca de tanta excelência, de tanta importância para Cristo, vivificados nele, elevados e sentados com ele nos lugares celestiais. Nós olhamos, irmãos, será que hoje nós vemos aí líderes dando tanta ênfase a isso, tanta importância para isso? Nós não vemos, irmãos, infelizmente, os membros das igrejas ter essa noção da importância do que elas são na presença de Cristo. Tomara que o Espírito Santo te conduza, revele para você essa palavra no teu coração e você vê a importância que você tem de ser uma pessoa que vai morar no lar celestial. A importância em que te leva a você estar sentado num lugar celestial com Cristo. E onde é que eu posso enaltecer isso, agradecer a Deus isso? É dentro da sua casa, é dentro do templo, é dentro da igreja. Enquanto nós vemos pessoas, irmãos, que hoje estão usando aí, né, essa pandemia como desculpa para não aparecer nos cultos. Não falo só do nosso ministério, mas de vários ministérios vizinhos, nós vemos isso, irmãos. Independente de idade. Claro que nós temos aí os idosos que têm que se resguardar. Mas, irmãos, quantas pessoas que poderiam estar somando para o reino de Deus, está nos pés do Senhor, agradecendo a Deus, e estão nos seus lares, então, pastor, estamos juntos, estamos em oração, não te abandonamos, não. Irmãos, o fato de me abandonar ou não, acho que isso é o menos importante. Mas tem abandonado é Cristo, a causa de Cristo, não tem lutado pela causa de Cristo, tem lutado pela sua causa própria. Não tem noção do que é fazer parte de um lar celestial, de estar vivificado com Cristo, assentado com Cristo num lugar celestial. Já parou a pensar nisso, irmão? De onde Cristo nos tirou? Eu paro para pensar de onde Ele me tirou. Quando eu servia naquele centro de Umbanda, que eu me assentava naquele toco lá, com aquelas pretas velhas, com aqueles espíritos malignos, bebia cachaça, fumava charuto. Imaginou de onde Cristo me tirou, de onde Ele te tirou? Me tirou de um lugar onde eu sentava num lugar, irmão, de podridão, e me colocou num lugar, irmão, celestial, assentado com Ele no reino celestial. Irmão, para mim não tem coisa mais gratificante do que isso, de saber quem eu sou. Ainda que o mundo possa tentar me corromper, ainda que o mundo possa tentar me corromper, irmãos, com as suas ofertas de facilidade, mas eu sei quem eu sou, sei de onde Cristo me tirou e sei para onde eu vou.
quando eu partir daqui. Então, irmãos, não devemos entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Devemos buscar constantemente, diariamente, uma vida de santidade. Olha o que ele fala no versículo 22 ao versículo 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nos despida esse velho homem, dessa natureza, irmãos, que nos afasta do Senhor, que nos faz perder essa excelência de Cristo em nossas vidas. Então devemos buscar constantemente, diariamente, uma vida de santidade. O homem velho, irmãos, que fala, é o homem que eu era da natureza. Esse homem velho que fala é o que eu era por natureza. É o que eu era no passado, esse homem que eu disse agora há poucos momentos, que vivia naquela prática e achava que estava certo, que estava levando benefício para dentro do meu lar, estava fazendo benefício para a minha vida financeira, mas estava fazendo coisa nenhuma. E Cristo me tirou daquele lugar e me transformou para o seu mundo de luz. Um novo homem é o que eu sou pela graça do Senhor. É um novo homem, é uma nova mulher que você é pela graça do Senhor. Então devemos nos despedir daquele velho homem, daquela velha mulher e nos colocar nessa posição de adoradores, de pessoas que vivem uma vida celestial com Deus. Então, meus irmãos, esse texto ele nos fala uma coisa muito importante, no versículo 26, que nós devemos o quê? Irar e não pecar, irmãos. Olha o que ele fala no versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmão, não é errado pecar, não é errado, perdoe, não é errado você irar. Mas não pode deixar o sol se pôr sobre essa ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O cristão ele pode indignar-se diante do mal. Não é errado a gente se indignar diante do mal, irmãos. Mas precisa cuidado para que uma justa indignação não degenere em pecado. Não é errado você ficar indignado com a situação. Seja em qualquer situação, seja coisas da sociedade, coisas da igreja. Às vezes até dentro do lar a gente fica indignado com algumas coisas. A gente se revolta em alguns momentos com as situações que às vezes acontece. A gente se ira com algumas posições. Mas a gente tem que tomar cuidado para que essa ira que é justa, às vezes a tua ira não é uma ira errada, não é uma ira pecaminosa. Você está certo em ficar irado, você ficar indignado com aquilo que você ouviu, com aquilo que você está vendo, mas tem que tomar cuidado com uma coisa, cuidado para que uma justa indignação não degenere em pecado. Para que essa justa indignação tua, ela se transforme num pecado. Naquilo que fica arrazoando no coração, amaldiçoando, desejando o mal. Irmão, não tem coisa pior, irmão, do que você estar ao lado, às vezes, de pessoas, você conviver com pessoas em que fica desejando que as coisas deem errado para você. Pessoal, eu te avisei. Já viu esse tipo de pessoa, meu querido irmão, minha querida irmã? Em que está certo a pessoa te avisar. Às vezes você não se dá por avisado e acaba cometendo erro. Você está vivendo uma inocência naquele momento. É uma inocência da sua vida naquele momento. Mas, pastor, não é inocente, é a inocência da ignorância. Enquanto a pessoa é ignorante, ela é inocente.
E muitas vezes a pessoa está fazendo isso e a pessoa tomara que está dizendo que as coisas dêem errado. Para depois, eu te avisei que ia dar errado. Torce para dar errado, para depois jogar na cara, eu te avisei que ia dar errado isso. Não tem pior coisa que isso, irmãos. Enquanto a nossa função como sacerdote, independente de qual seja a situação, é orar para que Deus abençoe. Vai depender de Deus abençoar ou não. Na medida, irmãos, entende bem, em que eu desejo mal para uma pessoa, já preguei isso aqui em uma das minhas mensagens, sobre adquirindo bênçãos e quebrando maldições. Na medida em que eu desejo mal para uma pessoa, eu abro a porta para que o espírito maligno age em favor daquilo para que dê errado. E aquilo não deu errado porque foi a vontade de Deus, não. Deu errado porque muitas vezes você ou nós, às vezes, irmãos, amaldiçoamos, desejamos o mal e aquilo deu errado. Nós somos sacerdotes, sacerdote é santo, irmãos. A palavra sacerdote é santificar, é pagar, é oferecer sacrifícios de santificação. Às vezes a pessoa está na ignorância, mas você é santo. Nós santificamos o nosso lar, santificamos a nossa casa. Não é só a mulher sábia que edifica o seu lar e santifica o seu lar, não. O homem sábio, ele edifica a sua casa, ele santifica a sua casa. Claro que a mulher santifica. Uma mulher sábia, não tem coisa melhor, a mulher sábia, para santificar a sua casa. Então ele fala nesse versículo 26, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se põe o sol. E em todo caso, não deve guardar o seu ressentimento. Em todo caso, meus queridos irmãos, não se pode guardar o ressentimento. Não devemos guardar nenhum tipo de ressentimento. Ao pôr do sol, precisa verificar se seu espírito está de novo sereno. Por isso que ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Que eu posso ficar irado até durante o dia, irmãos. Até durante o dia. Mas quando eu dobro o joelho, se as pessoas dobram o joelho, tem muitos que não, por isso que dormem irado, porque não dobra o joelho. Mas se dobra o joelho, eu sempre falo, irmãos, que às vezes quando eu passo numa mensagem assim, nós vemos que as lojas, elas fecham, às vezes, não fecham, né? Mas no fim do mês tem que fazer o balanço, né? Para saber qual foi, né, o ganho, qual foi a perda. No fim do ano, parte das lojas fecham para fazer balanço. Irmãos, e o cristão, ele tem que fechar para balanço todos os dias, entende bem? O cristão, ele fecha para balanço todo fim do dia. Ele dobra o joelho, seja onde for na casa dele. Ele dobra o joelho e ele avalia o que aconteceu com ele durante o dia. E ele não pode dormir com aquela coisa ruim no seu coração, na sua mente. Ele tem que buscar o perdão de Deus, a santidade de Deus, para tirar aquilo do seu coração. Para quê? Para que o seu espírito ele possa estar de novo sereno. Se você foi dormir, o teu espírito não está sereno, levanta, vai para o joelho, não dorme com essa ira no coração, não. Repreende isso, busca do Senhor, busca o Espírito Santo na sua vida. Irmãos, como é triste ver o cristão conservando a sua ira, dormindo com ela, até que todo o seu espírito fique contaminado com o mal que devia ter reprovado e esquecido. É muito ruim quando você vê um cristão dormindo, irmãos, com essa ira no coração. A sua alma, seu espírito acaba ficando contaminado com esse mal, irmãos. Uma coisa que devia ter reprovado, ter esquecido, ter repreendido. Olha o que fala a palavra de Deus no Efésios capítulo 6, versículo 16. Ele diz o seguinte, olha, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando o escudo da fé. É ele que vai apagar o dardo inflamado. Qual o dardo inflamado? Essas coisas ruins que talvez passaram no seu coração, na sua mente durante o dia, e você não pode dormir com isso. Precisa repreender isso da sua vida, da sua mente, do seu coração. Peça para o Espírito dominar o teu coração, dominar a sua vida. A conclusão que nós vemos nesse texto maravilhoso, irmãos, que eu considero tão especial essa carta de Efésios, é que este texto todo está cheio de preciosos conselhos, irmãos, referentes à vida prática do cristão.
esse texto, essa carta de Efésios, ela nos ensina muito, meus irmãos. Que ela possa ser instrutiva para você, possa te trazer a consciência, não somente uma vida de santidade, de renúncia, mas mostrar para você a importância que você tem no reino de Deus. Você não está mais assentado nas regiões baixas, seja da sociedade, seja do mundo, seja da vida espiritual como eu estava no passado. Mas hoje Ele te transportou desse lugar para a sua maravilhosa luz, te colocou assentado junto com Ele nos lugares celestiais. Irmãos, nós estamos num lugar de excelência. Nós somos príncipes, princesas de Deus. Nós somos pessoas importantes para Cristo, meu querido irmão. Levante a sua cabeça, creia nesse Deus. Deus, Ele é contigo para te dar graça, te fortalecer. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço, Deus Santo, por essa palavra maravilhosa. Meu Deus, pelo teu servo Paulo, que nos deixa essa carta escrita, meu Deus, para o nosso ensino. Esse homem que viveu uma história, meu Deus, tinha tudo para ser um derrotado, mas foi um vencedor. Porque ele tomou posse, Pai, das coisas celestiais. Ele buscou o que era dele por direito nas regiões celestiais, ó Deus eterno. E por isso esse homem se via sentado nas regiões celestiais contigo, meu Deus. Meu Deus, e que nós possamos, ó Deus, ter essa mesma mentalidade, meu Deus. Essa mesma perseverança, meu Deus eterno. Essa mesma disciplina espiritual em nossas vidas. Meu Deus, sabendo que nós somos mais do que vencedores. Abençoa agora esse irmão, abençoa essa irmã, meu Deus querido, que essa mensagem possa mudar o seu entendimento, possa mostrar para eles o quão eles são importantes, ó Deus, para ti. Os lugares que eles estão assentados, ó Deus eterno, é junto contigo, meu Deus eterno, desfrutando, ó Pai celestial, talvez não de uma vida confortável nesse mundo, mas de uma vida, meu Deus, de gozo celeste na tua presença. Meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, eu abençoo teus filhos, eu te agradeço por tudo, meu Deus, por essa palavra santa, viva e eficaz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos, minhas amadas irmãs, que o Espírito Santo ele te fortaleça, que ele te dê graça e te dê a vitória sobre a sua vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.